Olá, pessoal. Boa tarde. Depois de tanto tempo, né, a gente dentro de casa, nós estamos agora voltando aos pouquinhos, né? E hoje de uma maneira diferente, dentro dos carros. Mas mesmo assim, nós vamos fazer a nossa adoração infantil. E nesse período que a gente está vivendo, a gente tem percebido que muitas pessoas têm ficado com medo. É um sentimento que tem aparecido no coração de muitas pessoas. E aí, eu comecei a pensar, por que as pessoas estão com medo? As pessoas estão com medo, talvez, até de cumprimentar outras pessoas. As pessoas estão com medo de sair de casa. Ninguém quer sair de casa. Quando você anda na rua, as pessoas ficam meio até sem jeito quando passam perto de você. As pessoas estão com medo de ficarem doentes, medo de perder alguém que ama muito, ou medo de até de morrer. Isso tem acontecido. As notícias são tão ruins, não é? Muitas notícias ruins. E aí a gente acaba criando esse sentimento dentro do nosso coração. Mas nem sempre foi assim, né? Houve um momento que não havia esse sentimento. Essa coisa de a gente ficar sentindo medo é muito ruim. Mas vocês sabiam que não é só criança que sente medo, os adultos também sentem medo. Eu mesma vou confessar para vocês que tenho um medo que eu carrego até hoje, que é o medo de altura. Quem me conhece sabe que eu morro de medo de altura. Embora eu more no 11º andar e viaje sempre de avião, eu tenho muito medo de altura. E eu conheço uma pessoa também, um adulto, viu? Que tem medo de agulha, tem medo de injeção. Pois é. Então, isso não é coisa só de criança, não. Os adultos também sentem medo. E como eu falei para vocês, houve um momento em que não havia esse sentimento. E quando que foi? Lá no início, quando Deus criou todas as coisas, né? Ele criou também. Ele criou também o homem e a mulher. Ele criou Adão e Eva. E eles estiveram ali, naquele jardim lindo. E sabe que quando Deus criou eles só tinham sentimentos bons dentro do coração. Não tinha sentimento ruim, não tinha dor, não tinha tristeza. Era só coisa boa. E eles estavam ali curtindo aquele paraíso e pensando e comendo aquelas delícias. Você imagina quantas frutas deliciosas que tinham ali para comer. E eles experimentavam tantas frutas deliciosas, mas havia uma árvore que tinha um fruto que não podia comer. E era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não poderiam comer. Era um teste. Era um teste que Deus estava dando para eles. Uma prova de obediência. E vocês acham que era difícil obedecer? Não, naquele momento não era difícil obedecer. Eles já haviam conseguido tudo de bom. Deus tinha feito para eles e Deus tinha sido o próprio criador deles. Então era fácil obedecer. Pelo menos era assim que Eva e Adão poderiam ter pensado. Mas um dia, um anjo chamado Lúcifer se tornou inimigo de Deus. E ele veio na terra para poder fazer com que Eva e Adão desobedecessem. E ele foi lá, se transformou numa serpente e enganou Eva. Eva pegou aquele fruto que não podia e ela pegou e comeu aquele fruto. E sabe o que ela fez também? Ela entregou aquele fruto para Adão. E Adão comeu também aquele fruto. E agora, naquele momento, eles começaram a sentir uma coisa estranha. Eles começaram a ter uns sentimentos diferentes. Eles não tinham sentido aquilo antes. E a primeira coisa que aconteceu, a Bíblia fala, lá em Gênesis 3, no versículo 10, a Bíblia fala, a primeira coisa que eles descobriram é que eles estavam pelados. Eles estavam nus. E
viram isso. E agora? E aí Deus começa a procurar Adão e Eva para poder conversar, né? E Deus já sabia o que tinha acontecido. E ele foi, e eles ficaram com medo. A Bíblia fala lá em Gênesis 3, no versículo 10, diz assim, que Senhor, eu ouvi a sua voz, mas fiquei com medo porque eu estava nu e me escondi. Foi isso que Adão falou para Deus, ele ficou com medo. Foi a primeira vez que esse sentimento apareceu no coração do ser humano. E até hoje, todas as pessoas ou sentiram ou sentem algum medo, né? Só que Deus, ele não deixou isso dessa forma, desse jeito. Ele tinha um plano especial para salvar aquele casal que alcança até a gente hoje. E nós devemos acreditar nesse plano de redenção. E sabe, a Bíblia diz também que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então Jesus, que é o nosso verdadeiro amor, ele pode fazer isso. Ele pode lançar fora todo medo. Então, quando a gente estiver com medo em casa, com medo de escuro, né? Com medo de alguma coisa, ou até com medo dessa situação toda que estamos passando, nós devemos fazer o quê? Nós devemos buscar a Jesus e confiar que Ele vai levar todo esse medo para bem longe. E sabe, da mesma forma que um dia não tinha esse sentimento, quando Jesus voltar e nós formos morar com Ele lá no céu, também não vai ter mais esse sentimento de medo. Nunca mais vamos sentir medo. E nós esperamos e ansiamos muito por esse dia, quando nós vamos estar lá no céu com Jesus. E eu gostaria de orar agora com vocês, pedindo para que Jesus possa entrar no coraçãozinho de vocês e que vocês possam sempre confiar que Jesus, Ele tira todo o medo da gente, e confiar que um dia tudo isso vai chegar ao fim e nós vamos poder viver felizes para sempre com o nosso Deus. Vamos fazer a oração? Querido Jesus, muito obrigado por estarmos aqui. Sabemos, ó Pai, que estamos passando por um momento difícil, onde muitas pessoas têm estado com esse sentimento no coração, sentimento de medo. Mas, Pai amado, nós cremos que Jesus pode lançar fora todo e qualquer medo que nós possamos ter. Nos ajude também e nos prepara para um dia estarmos com o Senhor no céu, onde não teremos mais nenhum sentimento ruim de medo, tristeza ou qualquer outro, mas seremos eternamente felizes contigo. Nos ajude a sermos luz por onde passarmos. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, gente. Até semana que vem.